Olá, a paz do Senhor, trazendo hoje mais uma palavra do céu para o seu coração, com mais um minuto de esperança. O Salmo 40, o verso 1 nos diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Hoje eu quero conversar com você sobre reconstrução. Estamos vivendo num tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo de isolamento social, um tempo de pandemia mundial, e eu quero te convidar hoje a pensar sobre reconstruir. O que é que significa reconstrução? Reconstruir é você construir novamente a partir dos escombros que ficaram. E eu quero te convidar hoje a meditar um pouquinho sobre isso. Eu me lembro de Noemi. Noemi, para mim, é um dos maiores exemplos de alguém que reconstruiu. Noemi morava em Belém, junto com seu marido Alimeleque, e houve uma grande fome em Belém, e eles decidem, então, ir embora para Moabe, e morar em Moabe. E quando chegam em Moabe, seu marido morre, e ela fica com seus 2 filhos. Porém, depois de um tempo, seus 2 filhos se casam, e passa um período e também os seus 2 filhos morrem. E ela agora fica, ela e 2 noras moabitas, Ruth e Orfa. Ficam essas 3 mulheres em uma época que uma mulher sozinha, uma mulher viúva, era alguém desamparada. Havia uma lei em Israel para proteger essas mulheres, que dizia o seguinte, que se essa mulher tivesse outros filhos, ela daria esses filhos em casamento a essas noras para que elas não ficassem desamparadas. Porém, Noemi agora também é viúva e já é idosa. E Noemi agora se encontra com 2 noras numa terra estranha, passando por dificuldade. Mas Noemi ouve falar que em Belém, que significa casa do pão, voltou Deus a ser favorável com Belém, e havia agora em abundância em Belém, havia chuva em Belém, e a terra tinha voltado a produzir, e Noemi decide voltar para Belém. E Noemi chega para aquelas suas 2 noras, e diz aquelas 2 noras: minhas filhas, sigam o caminho de vocês, voltem para o povo de vocês, porque eu não tenho mais nada a oferecer para vocês. A Bíblia diz que a órfã chora um pouco, mas depois dá um beijo em Noemi, se despede e segue o seu caminho de volta para o seu povo, de volta para a sua terra, de volta para a sua vida. Porém, a Bíblia diz que Ruth, a outra nora, chora e diz para Noemi: eu não te deixarei. Não insistas para que eu te deixe, porque eu não vou te deixar. Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que tu estiveres, eu estarei contigo. Onde tu pousares, pousarei contigo. E se tu morreres, ali eu também serei sepultada. E essa nora não deixa Noemi de maneira nenhuma, insiste em permanecer com Noemi. Mas hoje eu não quero falar das atitudes de Ruth, que tantas vezes nós falamos das atitudes de Ruth, uma atitude linda, de fidelidade, de amor. Mas hoje eu quero falar de Noemi. Quero falar da capacidade que Deus deu a Noemi para reconstruir, para se refazer. Precisamos nos levantar e superar as perdas e reconstruir. Noemi, então, decide com aquela moça voltar para aquela terra. E eu imagino os pensamentos de Noemi. A Bíblia diz que Noemi quer dizer agradável. O nome de Noemi significa agradável. Mas ela está com tanta amargura de alma que quando ela entra naquela cidade, o povo vai encontrá-la. E o povo diz: não é Noemi? Essa daí que está voltando? Aí ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem agora de Mara, porque cheia eu parti e só eu estou retornando. Ela saiu de lá com marido e 2 filhos e volta agora sem marido e sem filhos, porém com uma nora fiel. E essa nora fiel dá um impulso na vida de Noemi para que Noemi consiga reconstruir. Deus quer fazer coisas novas na sua vida.
Deus quer fazer como Ele fez na vida de Noemi. Deus quer te ajudar a reconstruir. Aproveite esses dias para você reconstruir o que precisa ser reconstruído. Talvez alguma coisa tenha se quebrado na sua vida. E talvez alguma coisa você ache até que não tem mais jeito. Eu estou te dizendo hoje, Deus te dá força para reconstruir. Reconstruir o quê? O que será que Deus está te levando a reconstruir nesses dias dessa pandemia? Deus quer que você reconstrua valores. Deus quer te levar à reconstrução de ideias. Deus quer te levar à reconstrução de hábitos. Deus quer te levar à reconstrução de relacionamentos. Deus quer te levar à reconstrução pessoal. Deus quer que você reconstrua. Hoje Deus está dizendo para você que aquilo que está destruído, Ele te dá a capacidade para reconstruir. E Noemi chega ali com Ruth e elas poderiam ficar naquele lugar vivendo de favores das pessoas, porque elas não tinham nada, porém era uma época de colheita, e havia um costume em Israel, que quando fosse a época de colheita, quando aqueles donos daquelas terras contratassem aqueles trabalhadores para a colheita, eles deixariam as espigas que caíssem no chão, os feixes que caíssem no chão, os grãos que caíssem no chão, para que os pobres e os estrangeiros recolhessem aquelas espigas, aquelas sementes, aqueles grãos, para que eles tivessem com que se alimentarem. E Ruth olha para sua sogra e diz: eu irei aos campos, ver se eu pego algum mantimento para nós. E Ruth vai aos campos pegar esses mantimentos. Quando ela vai pegar esses mantimentos, que ela retorna à tarde, Noemi pergunta aonde Ruth foi. E Ruth diz para Noemi: eu fui nos campos de um homem chamado Boaz. E aí vem a capacidade de reconstrução de Noemi. Aí Noemi entende que Deus está dando uma oportunidade para ela reconstruir a partir dos escombros que ficaram. Para ela reconstruir. Deus te chama hoje para reconstruir. Entendo que reconstruir é difícil, porém você precisa se levantar e reconstruir. Você precisa observar, você precisa procurar o que você precisa reconstruir. Quem sabe é a sua maneira de conviver com seu marido, com a sua mãe, ou com alguém da sua casa, ou com alguém do seu trabalho. Mas Deus hoje te dá a oportunidade de reconstruir. Deus te diz hoje: eu quero te ajudar a reconstruir o que está em ruínas. Noemi chega amarga naquele lugar. Porém, Deus dá a capacidade a Noemi para reconstruir. Então, Noemi dá instruções a Ruth. Ensina a Ruth como proceder. E lembra que esse Boaz é um parente próximo. Ele poderia ser um resgatador da vida dela. Como ela já era idosa, ele resgataria ela através de Ruth. Também era um costume que havia em Israel. Porém, ela dá todas as instruções àquela moça. E resumindo a história, porque hoje eu não quero falar de Ruth, eu quero falar de Noemi. Deus ajuda Noemi, e Noemi, através dos conselhos que ela dá a Ruth, a sua vida é reconstruída. Ela chega ali tão amargurada, que ela diz que o nome dela não pode mais se chamar Noemi, porém Mara, porque ela está amargurada de alma. E no final da história de Ruth, nós vamos ver a grande transformação que Deus faz na vida de Noemi. Seja casamento, seja relacionamento com os filhos, seja um relacionamento com a família. Hoje Deus te diz: entrega tudo a mim e o mais eu vou fazer por você. O Salmo 37 diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Existem alguns segredos para o êxito na reconstrução. Primeiro segredo para você conseguir reconstruir: você precisa conhecer quem é Deus na sua vida. Você precisa reconhecer a voz de Deus em meio à tormenta, em meio às ruínas. Você precisa reconhecer quem é Deus. Segundo, na reconstrução, você precisa começar e terminar.
Ainda que a dificuldade venha, você não pode parar no meio do caminho. Você tem que fazer até o final. Você tem que terminar até o final. E terceiro, ainda que ninguém entenda, quando vierem lhe perguntar o que está acontecendo, você vai dizer para essa pessoa: eu estou reconstruindo. Eu estou em reconstrução. E eu não vou parar até que eu tenha alcançado êxito. Assim foi na vida de Noemi. E no capítulo 4 do livro de Ruth, no versículo de número 14 e 15, uma mulher já idosa, amargurada, que não tinha mais marido, que não tinha mais filhos, que lhe restou apenas uma nora. Agora olha o que Deus faz na vida desta mulher. Vou ler para você o que está escrito. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou. Hoje ele te dá um neto, que será teu resgatador, e ele será afamado em Israel, e em todas as partes ele será conhecido. Deus mudou a vida de Noemi e deu a Noemi a capacidade de reconstruir. Hoje Deus te dá a capacidade de reconstruir. Diga como disse o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele vai ouvir a tua voz. Clame a Ele, diga a Ele o que precisa ser reconstruído. E hoje Ele te dá forças para reconstruir. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família.